E aí galerinha, beleza? Estamos voltando aqui para fazer a parte 2, né, da resolução da prova da URCA do ano passado, né, de 2017.1, é a última prova da URCA e tal. A gente tinha parado na questão 38, né? As 8 primeiras aí que foi extremamente simples, né? Fácil pra caramba, para quem vinha, né, se dedicando e tal. Então a gente vai partir agora da 39 até a 45, né, que é a segunda parte da nossa provinha de Química da URCA 2017.1. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? A 39 diz assim, né? A obtenção da amônia, que é essa garotinha aqui, né, NH3, ocorre a partir do hidrogênio, H2, e do nitrogênio, N2. Estão aqui os garotinhos. A lei da velocidade para essa reação está aqui. A gente já colocou ela aqui, né, em dois lados, para a gente fazer uma comparação. A gente já até colocou aí, vou explicar para vocês aí essa comparação que a gente vai fazer. Quando a concentração de hidrogênio é duplicada e a concentração de nitrogênio é triplicada, mantendo-se constante as temperaturas, é correto afirmar o quê? Então, vamos raciocinar aqui. A gente tem duas situações, certo? A situação inicial. Então, a gente tem aqui, ó, o início, certo? E temos aqui uma situação final, certo? Início e o final. No início, o que é que a gente tinha? A gente sabe, a questão falou para você qual era a concentração de H2 e qual era a concentração de N2? Não. Então, se ela não falou, então a gente atribui o valor que a gente quiser. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar o H2 de X, a concentração, né, de H2 de X, e a de N2 de Y. Ok? X e Y, beleza. Então, como é que essa lei de velocidade vai ficar agora? Certo? Se a gente chamou H2 de X e N2 de Y, as concentrações. Então vai ficar o V é igual a K, a constante dessa reação, vezes X ao quadrado, aliás, X ao cubo, então X ao cubo, vezes Y elevado a 1. Y elevado a 1. Então, no primeiro caso, no início, a gente tinha essa lei de velocidade, chamando H2 de X e o N2 de Y. Ficaria V igual a K, X ao cubo, Y elevado a 1. Certo? Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha do outro lado, no final, né? Depois dele ter duplicado a concentração de hidrogênio e triplicado a de nitrogênio. O que era X passa a ser 2X, né? Porque foi duplicado o hidrogênio. O que era Y passa a ser 3Y, certo? Que foi o nitrogênio que foi triplicado. Beleza? Então, agora a gente vai analisar aqui. Como é que o final vai ficar? V. O V vai ser igual a quem? A constante da reação. K. 2x ao cubo. A gente tem que fazer o 2 ao cubo, que é 8. Né? 2 ao cubo é 8. X ao cubo é x ao cubo, né? A gente não sabe quem é o x, então mantém x ao cubo. O 3y elevado a 1 continua sendo 3y. Então, quem é o V? Vamos organizar essa bagaça aqui, né? Esse 8 e esse 3
eles estão multiplicando todo mundo aí, concorda? Se a lei de velocidade é K vezes concentração de H2 vezes a concentração de N2, né? Elevado aos seus coeficientes. Então está todo mundo se multiplicando aí, né? Então, vamos multiplicar. 8 vezes 3 vai ficar 24, né? Então, 24. Bom, os números, ok, já multiplicamos. Agora vamos multiplicar as variáveis. Então, a primeira delas é o K. A segunda que ficou é o x ao cubo. X ao cubo. E a outra, o y, ficou sozinho. Y horrível. Vamos lá aqui. Y. Certo? Agora, ficou assim, né, no final. Agora, dá uma olhada no início e no final. A diferença que tu tem de proporção no início e no final. Aqui, ó, quantos kx ao cubo y você tem? Apenas 1. Certo? Você tem 1 kx ao cubo y. E aqui, ó, por isso que eu coloquei o 24 aqui em destaque, aliás, em primeiro, né? Aqui, circula ele aqui, ó. 24, isso aqui repete, né? Não, tá aqui, ó. Kx ao cubo y. Aqui no início eu só tinha 1. Agora no final eu tenho quantas vezes o kx ao cubo y? 24. Certo? Então, a lei de velocidade no final em relação ao início, a gente pode afirmar o que sobre ela? Que a bichinha ela é 24 vezes a velocidade inicial. Beleza? Ah, Gilmar, como é que eu vou chegar a essa constatação? Você compara as duas velocidades. Certo? A primeira deu 1 kx ao cubo y. A segunda deu 24 kx ao cubo y. Certo? Então, se você for fazer uma relação aí entre o final e a inicial, uma razão entre elas, vai ficar final dividido pelo inicial. Como kx ao cubo y é igual nas duas, né? Então a gente pode cortar, né? Pode eliminar. Vai ficar 24 sobre 1. Então a relação seria de 1 para 24. Afinal, sendo 24 vezes maior do que a inicial. Beleza? Tranquilo essa questão 39 aí também? Sobre cinética química, né? Conceito básico aí de cinética química. Tranquilo e de boa aí pra gente acertar também, né? Beleza? Bom, agora voltando aqui com a questão 40, né? 39 tudo ok, né? Letra B e tal. Agora vamos dar uma olhadinha nessa 40. A água destilada torna-se uma boa condutora de corrente elétrica se nela for borbulhado qual desses gases? O monóxido de dinitrogênio, na letra A, o H2, na letra B, o trióxido de enxofre, né, na letra C, o monóxido de carbono, na letra D, ou o gás hélio, na letra E. Ó, quando é que a água destilada vai conduzir eletricidade? Então vamos colocar aqui um recipientezinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, coloquei aqui um recipientezinho. Tá, pronto. Vamos supor que aqui dentro dele que temos água destilada, certo? O que é água destilada? Água e somente água. Não tem mais nada a não ser água dentro desse recipiente, certo? Então, o que é que faz com que a corrente elétrica seja conduzida em algum ambiente? A presença de polos,
positivos e negativos, polos diferentes, certo? Para que os elétrons eles tenham fluxo, né, de um polo para outro, né? Então, a água destilada, como é água e somente água, ela não forma polos. Por isso que a água destilada ela não conduz eletricidade, certo? Ela não tem polos, beleza? Então, qual desses gases aí eu vou utilizar para deixar essa água destilada, né? Ela vai, logicamente, quando a gente fizer a reação, né, com um desses gases, ela vai deixar de ser destilada, né, porque aí já vai ser uma mistura. Então, mas com qual desses gases ela vai produzir esses polos, né, vai formar esses polos para que conduza a corrente elétrica? Então vamos lá. O NO2 ele não reage com a água, certo? Então de cara, esses caras aqui, ó, o NO2 é um óxido, assim como o CO, são óxidos anfóteros. Mas que diabo é isso, Gilmar? Pelo amor de Deus. Óxidos anfóteros, eles são óxidos que não reagem com ninguém, inclusive com a água, certo? Então, eles não reagem. Ah, esse cara aqui, ó, então a gente vai eliminando de um por um, tá? Esse carinha aqui, ó, o hélio, vocês lembram dele? Ele é de uma das famílias aí da tabela periódica, né? Hélio, negão, arrumou Carina, cheirando Renata, né? Hélio, de que família ele é? Família 8A, 18 ou 0, né? Tanto faz. Que família é essa? Família dos gases nobres. Isso aí. Então, como ele é um gás nobre, ele precisa reagir com alguém? Não. Né? O octeto dele, né, a estabilidade dele, por ele ser nobre, já está completa. Então ele não precisa reagir com ninguém, muito menos com água destilada. Então, está fora. Beleza? Então, o N2O e o CO, como são óxidos anfóteros, né, são óxidos que não reagem com ninguém, certo? Também não vão reagir com água, então não vai formar polos, não vai conduzir eletricidade. O hélio, por ser um gás nobre estável, né, todos são estáveis, todos os gases nobres, então ele também não precisa reagir com a água. Então esses três já estão fora. Só sobra para a gente aí o H2 e o SO3. Mas aí eu te pergunto, esse cara aqui, o H2, se ele reagir com a água, o que é que vai acontecer? Bom, os dois hidrogênios da água vão sair, vão entrar esses dois aí do H2 e vai continuar na mesma. É aquela história de você trocar 6 por meia dúzia. Então vai manter a mesma coisa, a mesma água destilada e tal, mesma coisa. Certo? Então, o único cara aí que vai poder fazer alguma coisa para transformar essa água destilada em condutora de energia, né, de eletricidade, é o velho SO3. Por que, Gilmar? Então, o que é que ele vai fazer com a água para que ela conduza a eletricidade? Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar aqui a reaçãozinha aqui do lado. Se eu tiver água reagindo com o SO3, o que é que eu vou ter de produto para essa reação? Quando você juntar tudo aqui, ó, você vai ter esse cara, ó, H2, opa, deu uma falhadinha aqui, opa, deixa eu dar uma arrumada aqui, SO4, certo? Esse cara aqui, mais conhecido como ácido sulfúrico, certo? Ele tende a se ionizar. Como todo ácido, esse cara aqui, ó, ele vai tender
Vou circular ele direitinho aqui. Esse cara aqui que foi formado aqui, ó, ele vai tender a sofrer uma ionização, certo? Ah, Gilmar, e o que é ionização? Que eu não sei o que é, certo? Esse cara aqui vai sofrer uma ionização. O que é essa ionização? Esse cara aqui, ele vai se quebrar, ou vai se transformar em H+, que é a característica de um ácido, certo? Mais o íon sulfato, que é o SO4, que é horrível, hein? É o SO4 menos 2, certo? Ele vai formar 2H+, né? Porque a gente tem 2 hidrogênios aqui, né? E um sulfato, né? Aqui, ó. Certo? Então, voltando aqui do início, certo? A água destilada que está aqui, né? Ó, vai reagir com o SO3 gasoso. Opa! Ajeitar aqui. O SO3 gasoso, né? Que é a nossa resposta e tal. Vai formar o ácido sulfúrico, certo? Só que o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, então ele tem uma alta tendência a sofrer ionização. O tiozinho aqui, né? Ionização. E o que é essa ionização? O ácido se quebrar em íons, que é, nesse caso do ácido sulfúrico, o íon positivo, que é o hidrônio, né, o H+, e o íon negativo é o SO4 menos 2, né, que é o íon sulfato. Lembra que eu falei para vocês no iniciozinho dessa questão, que foi o quê? Eu só tenho condução de corrente elétrica se eu tiver naquele ambiente polos. Lembra? Então aqui, ó, eu tenho com o hidrônio um polo positivo. Aqui com o sulfato eu tenho um polo negativo. Então, se eu tenho polos, nessa solução eu vou ter sim uma condução de corrente elétrica, certo? Então, a água destilada torna-se uma boa condutora de corrente elétrica se nela for borbulhado o gás trióxido de enxofre, né? É o SO3. Porque eu vou reagir, ele vai reagir com a água, vai formar o ácido sulfúrico, que vai sofrer ionização e se transformar em H+ e SO4 menos 2, formando assim polos. Se tem polo, tem condução de corrente elétrica. Beleza? Então essa questão 40 aí, letrinha C, de boa, tranquilo, certo? Só o melzinho na chupeta. Tranquilo e calmo, beleza? Isso. Então vamos lá agora para a questão 41. 40 tudo ok, né? Tudo entendido e tal. Reação de ionização e tal. Bora lá. 41. Um átomo neutro de um elemento químico apresenta um elétron na última camada. Um elétronzinho, ó, na última camada. Um elétron. Esse aqui, ó, essa questão eu vou mostrar para vocês até com um exemplo mesmo prático, tá? Vamos supor esse cara aqui, ó, o Na, certo? O sódio, de número atômico 11, certo? Vamos distribuir o cara. Vamos lá. Em camadas, né? Tem duas formas de distribuir. Em camadas, a gente relembrar aí, na camada K só podem ter 2,
né? Na camada L, né, que é a segunda camada da eletrosfera do cara, só pode ter 8. Na camada M, a gente pode colocar até 18, né? Pode ter até 18. Mas, se eu já tenho 2 na primeira e 8 na segunda, e ele, ao todo só tem 11, então aqui eu já tenho 10, né? Na terceira camada dele, ele só tem 1. Né? Na terceira camadinha aqui e tal, só tem 1. É o que a questão está dizendo aqui, né? Átomo neutro, qualquer, vamos supor que pode ser o sódio, né? Apresenta um elétron na última camada. O que é que a gente pode afirmar desse cara? Então vamos considerar que esse átomo que ele está falando aí é o sódio, tá? Poderia ser qualquer um com um elétron na última camada, né? Por exemplo, qualquer um da família 1A, né? Menos o hidrogênio, né? Poderia ser o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio ou o frâncio, né? Todos da família 1A têm essa característica, né? De ter um elétron na última camada. Então vamos lá, por isso que fazem parte da família 1A, né? Um elétron só na última camada. Então vamos lá. Para que você estabilize, certo? O que é que você precisa ter obrigatoriamente no caso de um átomo? Certo? Ele tem que ter perdão, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. A regra ou lei do octeto, né? Tem que ter 8 na última camada. Mas a última camada do sódio aí, ou de qualquer um que tenha 1 na última camada aí, ele vai ter 1 na última camada, mas na penúltima ele tem quantos? 8. Certo? Beleza. Aí vamos dar uma olhada aí no M igual a 1. Quero que vocês pensem comigo e sejam bem sinceros na opinião de vocês. É mais fácil. O cara vai gastar menos energia como? Para ganhar 7 elétrons, arrancar 7 elétrons de alguém? Ou para perder 1? Que é o único que ele tem aí na última camada dele. Gilmar, analisando friamente tal direito, é mais fácil ele perder 1, não é isso? Então o que é que ele faz com esse 1? Manda embora. Esse 1 elétronzinho aqui, ó, vai para as conchinchinas. Esse sódio perde de boa esse 1 elétron. Manda para quem quiser. Joga para cima, como diria o pessoal do interior, bem do interiorzinho mesmo, né? Joga pro sururu. Quem quiser passar e pegar, pega. Não quer mais. Beleza. Ele só tinha esse na última camada. Só que agora não tem mais. Certo? Se não tem mais, quem é a última camada dele agora? Olha aí, olha aí, olha aí. A camada L. E a L, aqui ó, essa garotinha aqui, ela tem quantos elétrons? 8. Quem tem 8 elétrons está, na última camada, está estável. Então, a gente pode deduzir aí com esse exemplo aí, que quem tem um elétron na última camada, para se estabilizar, ele vai ter que fazer o quê? Galerinha, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ele tende a perder um elétron para se estabilizar. Foi o que aconteceu com o sódio ou qualquer um que tiver só um elétron na última camada. A tendência dele é perder esse um elétron para se estabilizar. E como é que ele vai se estabilizar perdendo? Joga o que está em excesso, né, na última camada fora. A última camada dele vai passar a ser a penúltima. E essa penúltima sim tem já 8 elétrons no jeito. Certo? Se já tem os 8,
então ele está estável. Beleza? Então, para que um átomo neutro de um elemento que apresenta um elétron só na última camada se estabilize, ele tem que perder esse um elétron para poder ganhar a estabilidade. Beleza? Moleza. Cara, de verdade, cada prova da URCA que eu vejo em cada semestre me deixa com vergonha, cara. Porque tá muito fácil, cara. Se você pegar para estudar legalzinho e tal, fazer um programinha de estudar pelo menos a parte de química bem legalzinho, compassado e tal, cara, não tem como tu não praticamente fechar a prova de química, porque até agora todas as que a gente já fez na parte 1 e na parte 2 foi ridiculamente fácil. Para quem tem uma mínima base, foi ridículo, vamos dizer assim. Olha para essa 42, cara. Pelo amor de Deus, olha aí. Um sabonete tem pH 8. Opa, cadê aqui? Tem pH 8. Pô, se ele tem pH 8, como é que a gente acha o pH? Mais uma aplicaçãozinha aí bem simplesinha de um conhecimento só. O que é o pH? O pH é menos o log na base 10, né, da concentração. Opa, coloquei o negócio errado aqui. De H mais. Deixa eu tirar aqui o igual. Tá. O pH é essa formulazinha aí, né? Menos o log da concentração de H+. Se é 8, então o pH do troço, certo, vai ser quem? 10 elevado a menos 8. Ah, por quê? Vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, a letra A aqui, substituir aqui, certo? Vamos substituir aqui a letra A. O pH aí é igual a quem? Menos o log de 1 vezes 10 a menos 8 é 10 a menos 8, né? 10 a menos 8. Só que isso aqui, log na base 10. Pô, esse 10 com esse 10 vai embora. Aí esse menos daqui da frente, ó, esse rapazinho aqui, com esse menos aqui, ó, menos vezes menos é mais. Então quem vai ser o pH? O 8. O 8 vai ser o pH. Certo? Aí ele é básico ou é ácido, irmão? Porque então, ó, o 10 a menos 8, ficou claro, né? Porque o 10 a menos 8. Só que a gente tem 10 a menos 8 na letra A, aqui ó, 1 vezes 10 a menos 8, e na letra C, né? Ó, 1 vezes 10 a menos 8. Tá? Isso pelo menos eles colocaram para dar uma certa confundida em você. Mas aí, ó, dá uma olhada, ó. O sabonete é ácido porque possui OH-, né, concentração de OH-, 1 vezes 10 a menos 8, pH, H, é potencial de hidrogênios, né, de H+, não é nem de hidrogênio, de hidrônio. Ali na letra C ele está dizendo que é concentração de hidroxila. Para um pH, não tem a mínima lógica, né? O pH é o que? É potencial de hidrônios, então de H+, e não de OH-. Então, a letra C não pode ser, porque não é a concentração de OH-, e sim de H+.
que é quem? 1 vezes 10 a menos 8. E por que ele é básico, Gilmar? Porque a gente já viu, com certeza vocês já viram, né, com os professores de vocês, que na escala de pH o 7 é neutro, abaixo de 7 substância ácida, acima de 7 é básico. Então, como o 8, pH 8, né, é acima do 7, que é o neutro, então ele já vai tender a ser básico. Esse sabonete, então, ele é básico porque o pH dele é 8, ou seja, a concentração de H+, é igual a 1 vezes 10 a menos 8. Tá? Ele é básico porque tem uma concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 8. Quando você joga isso na forma do logaritmo, vai dar um pH 8. E pH acima de 7 é básico. Beleza? 42, totalmente fácil, não é não? Ô, rapaz, maravilha. Vamos lá, agora vamos lá na 43, tá? Falar no velho Boyle, né? Velho Boyle-Mariotti. Então vamos lá. Com base na lei do velho Boyle, né, Robert Boyle, para provocar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa, em uma transformação isotérmica é necessário o quê? Ó, se você lembrar aí com a gente, a lei geral dos gases é uma fórmula bem simples, que é o PVT igual a π/T, certo? Pressão vezes volume sobre a temperatura final, né? Tudo, os três finais, é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura iniciais, né? No início. Só que aqui ele falou que é isotérmica a transformação, certo? Então, a equação total dos gases, né, a lei geral dos gases perfeitos, é essa, certo? Tudo no final, pressão, volume vezes volume sobre a temperatura no final de um processo, tem que ser igual a pressão vezes volume sobre a temperatura iniciais desse processo, certo? Essa aqui é a lei geral dos gases perfeitos. Só que como ele falou na lei de Boyle, ou seja, uma transformação isotérmica, iso é igual, térmico é temperatura. Então isotérmico é iguais temperaturas, ou mesmas temperaturas no começo e no final, né? No início e no final. Se são iguais, a gente pode simplesmente cortar, porque são iguais, certo? E a gente vai trabalhar só com quem? PV igual a π/T. Então a gente pode fazer simplesmente isso, ó. Vamos apagar aqui, ó, a parte dos denominadores e trabalhar só com o PV π/T, certo? Aí o que é que ele quer? Então, entendido aí, né, a lei de Boyle, que é um exotérmico, né, e tal. O que é que ele quer? Para provocar um aumento na pressão de uma determinada amostra, ou seja, ele quer que tu aumente a pressão do bichinho. Então, ou seja, no final esse cara aqui, ó, vai ter que ele vai ter que aumentar, certo? Vai ter que disparar. O que é que você precisa para isso? Ah, tem a ver com massa? A fórmula aí está falando sobre massa? Não. Então a D e a E estão fora. Tem a ver com temperatura? Pô, ele falou que a transformação tem que ser, ela é uma isotérmica. Então a temperatura é constante, a gente nem colocou ela aí na fórmula, então também está fora. Só pode ser ou aumentar ou diminuir
o volume. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês com números, certo? Para ficar mais fácil da gente entender. Vocês já sacaram aí que ficou entre a letra A e B, né? Então vamos lá. Quem vai ser essa pressão final? Vou colocar ela aqui. A pressão final vai ser quem? A pressão inicial vezes o volume inicial sobre o volume final. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos substituir por valores. Vamos colocar esse cara aqui, um valor de 4 atm, certo? Pressão inicial, e um volume inicial de 5 litros, certo? O volume final vamos colocar 10 litros, certo? Só a nível de mostrar para vocês com números, para ficar mais simples de observar se a gente vai precisar aumentar ou diminuir o volume, okay? Para não ser muito genérico com letras, né? Com variáveis. Então vamos lá. Substituindo aqui, vai ficar como? O PO, que é 4, vezes o VO, que é 5, vai dar 20. Certo? 20. Quem é o volume final? 10. Então, 20 sobre 10. Então aqui vai dar 2 atm. Certo? 2 atmosferas. Beleza? Só que o que é que ele quer? Ele quer que você aumente a pressão final de uma amostra gasosa. Pô, se é 2 atm, né? Se é 2 atm, eu quero aumentar isso aí, né? Que passar de 2 já está valendo, né, como aumento. Então, ó, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Aqui, ó, eu dividi por 10, né? Ó, eu coloquei um volume final como 10 litros, né? O inicial 5, final 10, né? Tá. Mas aí eu pergunto a vocês, se eu não colocar aqui um volume de 10, vamos testar os dois aqui, ó, para vocês verem qual dos dois a gente pode fazer. Aqui na letra A, ele está dizendo aumentar o seu volume. Então o volume final que a gente usou, né, a princípio foi 10. Então vamos aumentar, vamos colocar 20. O inicial 5, né, manteve o mesmo, mas o final 20. Aí se você fizer 20 por 20, essa pressão final aqui vai cair de 2 para 1 atm. Né? Então o que foi que aconteceu aí? Eu aumentei o volume e o que foi que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu. Ou seja, eles são inversamente proporcionais, a pressão e o volume. Certo? Na medida que eu aumento o volume, eu estou diminuindo a minha pressão, certo? Para um gás perfeito. Foi o que a gente mostrou aqui com números para vocês, né? Que 20 sobre 10, né, um volume de 10, a pressão final era 2 atm. Se eu aumentar o volume, né, em vez de ser 10, usar 20. Então 20 sobre 20 dá 1 atm. Então eu aumentei o volume, mas diminuí a minha pressão. Ele não quer que diminua a pressão, ele quer que você aumente, ó, aumento na pressão. Então o que é que a gente vai fazer? Então, opa, voltando aqui, tal, Pronto, a gente usou 20, né? Então, o inicial foi 5. Então, vamos colocar aqui 8. Né? O inicial foi 10, aliás, o inicial foi 5, a gente já usou o final aqui, ó, como sendo 10, né? Ó, e deu 2 atm. Beleza?
Agora, não vamos usar mais o 10, não, vamos usar o 8. 2 dividido, olha, 20 dividido por 8. Dividido por 8 dá 2,5, né? Ou seja, 2,5 ATMs. Foi maior do que o 2 ATMs que a gente tinha quando o volume era 10, né? O volume final era 10. Então deu para vocês entenderem aí, ó. Quando eu aumentei o meu volume, eu usei um volume final de 20, a pressão final foi para 1. Né? Agora eu diminuí o meu volume final de 10 litros para 8 litros. Diminuí o volume. O que é que aconteceu com a temperatura lá, vai? Com a pressão final, ela aumentou. Né? Quando era 10 litros no final, a pressão final era 2 ATMs. Agora que a gente diminuiu para 8 litros, a pressão é 2,5 ATMs. Certo? Então, essa questão aí, o que é que a gente tem que fazer para aumentar essa pressão? A gente tem que diminuir o volume. Que foi o que a gente fez aqui. Ó. De 10, a gente diminuiu para 8. A pressão saiu de 2 para 2,5. Beleza? Então, diminuindo o volume, a gente consegue aumentar a pressão. Beleza? Boa, boa, boa. Agora vamos para a 44, a penúltima, né? Que é a de cálculo estequiométrico. Vamos lá. Né? Velha estequiometriazinha que sempre cai. Né? Então, vamos lá. Dada a reação química não balanceada, né, do carbonato de sódio, né, reagindo com o ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio, gás carbônico e água. Vamos lá, né? Qual é a massa em gramas de carbonato de sódio? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, carbonato de sódio. Ah, Gilmar, não sei. O carbonato tem que ter carbono. E de sódio tem que ter sódio. Né? A única aí da reação inteira que tem carbono e sódio é esse cara. Né? O carbonato de sódio. Então ele quer qual é a massa desse cara aí. Vou colocar a reação para o lado de cá. Pegar ela aqui e colocar ela para cá. Para a gente brincar com ela do lado de cá. Certo? Então ele quer saber, isso eu aconselho vocês fazerem sempre, grifar, né? Que ele falou no carbonato de sódio, então você risca ele. Qual é a massa em gramas? Então é X, que eu não sei quem é. Se é massa, tem que ser em gramas. Quantas gramas de carbonato de sódio reage completamente com 0,25 de ácido clorídrico, HCl, né, ácido clorídrico, 0,25 mols. Oh, rapaz, que M triste, hein? Mols. Até perdi o jeito de escrever aqui. Vamos lá. 0,25 mols de ácido clorídrico. Então vamos lá. Só que ele falou que a bichinha não está balanceada. Daí a importância de sempre, tudo que você for fazer com a reação, a primeira coisa que você faz é balancear a bichinha. Né? Então vamos lá. Vamos seguir aquela velha dica que sempre eu dou para os meus alunos, que vamos seguir quem? Ele. Eita, eu esqueci. Eu esqueci que o meu M aqui do meu teclado tá horrível. Então, peraí, deixa eu puxar ele pra cá. Assim. Pronto, aqui, ó.
nós vamos seguir ele, o macho. Gilmar, que diabo é isso, Gilmar? Vamos aumentar mais um pouco aqui. Bom, vamos seguir o macho. Ah, e o que diabo é esse macho? Vamos lá para a sigla, né? Primeira coisa que a gente olha para balancear. O M do macho aqui é de metal. Então vamos olhar primeiro para os metais e balancear eles primeiro. Ah, mas não sei quem é metal aqui. Se for da família 1A, 2A, 3A ou qualquer uma das famílias B da tabela, meu caro, esses são os metais. Beleza? Então, ó, o sódio aí, ó, de que família é? Galinac. Roubou César na França. Família 1A. Se é da 1A, é metal. Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para o velho sódio de guerra. Nesse cara aqui, ó, ele tem 2 átomos de sódio. Mas desse lado só tem 1. Então a gente vai ter que balancear isso aí, colocando desse ladinho aqui 2. Ah, tem mais algum metal aí? Não. Beleza. Então não tem mais metal, a gente vai para a segunda letrinha da sigla, o A. Quem é esse A? A de ametal. Ah, mas não sei quem são os ametais. Pô, o que não for metal e o que não for gás nobre é ametal. Simples assim. Então, se 1A, 2A, 3A e famílias B são metais, a 8A são gases nobres. Se não for nenhum desses, ele é ametal. Então vamos lá. Quem é ametal aí? O cloro. Aqui o cloro de guerra aqui, ó. Né? Só que aqui, ó, desse lado de cá, ó, esse 2 multiplica tudo, né? Então eu já tenho 2 cloros. Aqui eu só tenho 1. Então vamos lá. Vou botar aqui 2 também. Beleza? Então, 2 cloros. Ok? Bom, então, tem mais ametal aí? Não. Então, vamos seguir para outra sigla. Aliás, vamos seguir para a sigla. O C aqui é de carbono. Tem carbono? Tem carbono. Então, vamos olhar. Do lado de cá, ó, só tem um carboninho aqui. Do lado de cá, ó, só tem um carboninho aqui. Então, carbono, beleza, tá ok. Certo? Agora vamos para outro, que é o hidrogênio. Tem hidrogênios? Tem. Vamos olhar. Aqui, ó, no HCl, esse 2 como multiplica todo mundo. 2H, beleza, do lado dos reagentes. 2H na água, 2 do lado do produto. Ok, hidrogênios balanceados. Agora vamos ver os oxigênios. Vamos lá. Tenho 3 aqui, ó, no Na2CO, 3. Tem 3 aqui no reagente. Vamos no produto. 2 no CO2 e 1 na água, 3. Então, oxigênios, que é o último aqui do macho, né? Aqui, ó. Oxigênio, 3 e 3. Ó, tá balanceado? Tá balanceado. Agora sim, beleza? Então, aonde não tem nada, subtende-se que é o númerozinho 1. Então, 1 CO2, 1 a água e 1, que 1 horrível, olha ele mesmo, e 1 carbonato de sódio. Beleza? 1 e 1. Olha, 1 carbonato de sódio reage 1 mol, né? Sempre que esses números, né, esses coeficientes são relacionados à quantidade de mols da substância que vai reagir, tá bom? Então, 1 Na2CO3 tem que reagir com 2 HCl e vai produzir 2 NaCl, 1 CO2
e uma água. Beleza? Essa é a proporção, né, da reação balanceada para que ela ocorra legalzinho. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos montar uma regrinha de 3. Bem simples. A própria reação lhe dá a primeira parte. Então vamos lá. 1 mol de carbonato de sódio produz 2 mols de ácido clorídrico, né, de HCl. Beleza? Aí ele quer saber quantas gramas, né, X gramas de carbonato de sódio que vai ser feito com 0,25 mols. Olha, esse aqui de baixo ficou mais bonitinho, né? 0,25 mols de ácido clorídrico. Está montada a regra de 3. Está aqui em cima, né? Só dar um... Opa! Só dar um zoom aqui para vocês. Cadê? Me perdi aqui no cursor. Cadê? Aqui, é? Então aqui, ó. Deixa eu dar uma baixada aqui, ó. Pronto. O que é que a gente pegou? Esse cara... Rapaz, vocês não acreditam o que aconteceu. Meu mouse acabou de acabar a pilha. Voltou, parece que ressuscitou. Então vamos lá, vamos terminar. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, desse cara aqui, ó, mol dele, aqui, vai fazer, olha, vai ter que reagir com 2 mols desse, certo? Então é isso que a gente botou aqui, ó, 1 mol desse vai reagir com 2 mols desse, certo? Aí X gramas desse cara aqui, ó, do Na2CO3, vai reagir com 0,25 gramas, ou 0,25 mols do HCl. Foi isso que a gente colocou aqui embaixo, ó, X gramas, 0,25 mols. Beleza? Voltar aqui o tamanho original dele e tal. Pronto. Então assim, a regra de 3 está montada. Esse lado de cá, ó, destaca ele aqui para vocês, ó, esse lado de cá, as unidades já estão iguais, né? Mols em cima, mols embaixo. Então aqui eu não preciso ajeitar mais nada. Porém, do lado de cá, ó, aqui, meu amigo, é onde mora o mistério. É a sacada de mestre, vamos dizer assim, que nem todo mundo vê. Mol e grama não é igual. Mas eu tenho uma relação de mols com grama. Certo? Quantas gramas vale 1 mol desse cara, do Na2CO3? Né? Então vamos pegar ele aqui, ó. O Na2CO3, ó. Bota ele aqui, ó. Opa. Vou botar ele para cá, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui na criança. Pronto. O Na2CO3, ô diabo, ele não quer colaborar aqui. Pronto, deixa ele desse tamanho aqui. O Na2CO3, ele tem 1 mol dele, corresponde a uma massa. De quanto? Então vamos lá, relembrando. Cada sódio pesa 23 graminhas. Mas eu tenho 2. Então é 23 vezes 2. Aqui. 23 vezes 2, que dá 46 gramas só de sódio. Certo? Nessa molécula do carbonato de sódio. O carbono, cada carbono pesa 12 graminhas. Mas eu só tenho 1 carbono, né? Então 1 vezes 12 é 12. Vou colocar ele aqui. 12. Né?
E cada oxigênio ele pesa 16. 16, mas eu tenho 3. 16 vezes 3 é 48. 48 gramas. Só de oxigênio. Mas da molécula inteira. Então vamos pegar aqui 48 mais 12, dá 60. Mais 46. Então isso tudo aqui, ó, que dá 106 gramas, né? 106 gramíneas, certo? É a massa correspondente a 1 mol de carbonato de sódio, certo? Aonde é que eu tenho 1 mol? Aqui, ó. Mas eu não tenho a correspondência dele aqui em gramas, ó. Tem. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 106 e colocar aqui, ó. Vou até aumentar aqui para aqui. Pronto. Então esse 1 mol aqui que vocês acabaram de ver aí, ó, estão vendo aí, ó, que 1 mol do carbonato faz 2 do ácido clorídrico. Esse 1 mol é a mesma coisa de 106 gramas de carbonato. Tá aí. Então essas 106 gramas de carbonato de sódio precisa reagir com 2 mols de HCl. E X gramas dele vai ter que reagir com 0,25. Aí agora, meu amigo, é mol embaixo de mol, grama abaixo de grama. Agora é regrinha de 3 e partir para o abraço. Quem vai ser esse X? Vai ser 106 vezes 0,25 dividido por 2. Aí você pode até simplificar aqui, ó. O 106 por 2, que mouse horrível aqui. 106 por 2 dá quanto? Dá 53, né? 53. Aí 53 vezes 0,25, né? 53 vezes 0,25. Ah, não sei não. Ah, beleza. Vamos pegar exato aqui. Cadê? Calculadora, cadê? Aqui, pronto. Né? 50. Vamos lá, vamos fazer. Vai lá. Deu 53, né? 53. Vamos lá. Cadê aqui? Vezes 0,25. 13,25. Tem isso aqui? Tem. Olha aqui, ó. Olha aí que maravilha. 13,25 graminhas. Ah, eu não gosto de simplificar, não sei fazer essas coisas. Beleza, velho. Então vamos lá. 106 vezes 0,25 igual, né? 26,5 dividido por 2, 13,25. Tá aí. Mesma coisa. Ok? Então, a massa em gramas, né? Voltando aqui, de carbonato de sódio que reage com 0,25 mols de ácido clorídrico é 13,25 graminhas. Se 106 gramas precisa de 2 mols para reagir, 0,25 mols precisa de 13,25. Certo? Ah, tem outra forma ainda mais fácil de fazer? Tem. Daqui para cá, ó, você vê uma certa correspondência, né? Ó. Pô, de 2 para 0,25, tu dividiu esse cara aí por quanto?
Se tu dividir por 2 dá 1, por 4 dá 0,5, por 8 dá 0,25, né? Então esse lado aqui tu dividiu por 8, daqui para cá. Se tu, vamos dividir o 106 por 8, patrão. Vamos lá. 106 dividido por 8. Pô, vai lá. 13,25 também. Então olha o tanto de forma de fazer. Depois que está montado, tá ok. Você pode multiplicar cruzando, dividindo depois. Pode simplificar como a gente fez. E pode fazer só por proporção, como que a gente fez agora. Certo? Tem que dar o mesmo resultado, né? Então, 13,25 gramas são necessárias para reagir com 0,25 mols de HCl. 3,25 gramas de carbonato de sódio. Beleza? Tá ok aí? Tranquilo, né? Também foi fácil, né? Essa só um pouco mais trabalhosa, mas foi fácil. Vai, assuma aí que foi fácil, tá? Então vamos para a última? Então vamos para a última. Vamos lá. Agora, para fechar aqui, né? Não podia deixar de ter uma de orgânica, né? Sempre tem, né? Então vamos lá. Um álcool de forma molecular C4H10O. Vou colocar o danadão aqui. Vamos lá. C4H10O. Vou colocar aqui assim. Acho que vai ficar mais tranquilo. C4H10O. Então, vou botar eles aqui. Vou pra cá. Tem hidrogêniozinho. Vou colocar logo aqui e aqui. Opa. Vamos aumentar ele aqui um pouco. Pronto, aqui a base do bichinho. Tá, puxei mais pra cá. C4H10O, tá? Então vamos lá. Já completar aqui com os hidrogênios e tal. Aqui tá. Pronto, completando. Opa, é álcool, né? Álcool tem que ter o que, negada? OH. Beleza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Pronto, vamos lá. Quem é esse cara? Né? Um álcool de fórmula molecular C4H10O. Se tem 4 carbonos é but. Só ligação simples aí é AN. E o final de álcool é OL. É o butanol. Né? Um dos butanóis. Né? Nesse caso aí o butanol 1. Né? Ou butan 1ol. É bom que a gente vai relembrando um pouco de orgânica aí, né? Produz por desidratação um alceno. Alceno. Quem é? É alguém, se AN é ligação simples, alceno em é ligação dupla. E foi produzido por uma desidratação. Que diabo é desidratar? É tirar a água, meu velho. Quando você está desidratado, você não perdeu água? Né? Então, vamos tirar a água dessa cachorrinha aqui. Aliás, desse cachorrinho. Respeito que é macho, é um álcool. Certo? Então, vamos tirar a água daqui, ó. Essa hidroxila vai-se embora com esse hidrogêniozinho aqui, ó. Eles vão para pedra. Então eles vão sumir. Ai, vai embora. Essa ligação não tem mais. Essa aqui de baixo também não tem. Tá, vai embora. Assim vai ser mais fácil. Tá. Opa, e vocês também vão embora. Pronto, acabou. Esse carbonozinho aqui, ó, agora só está fazendo duas ligações. E agora? E agora, José? Hein? E agora? Ah, Gilmar, assim pode? Pode?
Pode não, galerinha. Vamos voltar com ele tudo aqui. Vamos lá. Você não pode desidratar um álcool tirando do mesmo carbono um hidrogênio e a hidroxila do mesmo carbono. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar essa hidroxila para cá, certo? E pegar esse cara aqui, ó. Peguei vocês, hein? Não pode, tá? A gente, por que que esse cara, que isso que a gente fez ali a princípio não pode? Se você tirar o hidrogênio e a hidroxila do mesmo carbono, né, você não vai gerar um alceno como ele quer aqui, né? Você vai gerar um alcino, porque para você tirar dois radicais, vamos chamar assim de radicais, né, duas ligações do mesmo carbono, você ia ter que colocar mais duas. Ou seja, se ele já tinha uma, com mais duas ele ia ficar com uma ligação tripla. Então seria um alcino, né, e não um alceno. Beleza? Se vocês quiserem entender mais a fundo essa questão de tirar, né, eu vou deixar no link aí da descrição meus contatos e tal, né, para aulas particulares, seja presencial, seja online, né, que a gente faz ou via Hangout ou via Skype, né, da forma que vocês acharem melhor. Eu vou deixar meus contatos aí para aulas particulares aí embaixo na descrição do vídeo. E se vocês quiserem o curso mais aprofundado, né, para uma revisão da química inteira, ou eu quero aprender realmente a química inteira, que eu não sei de nada, então também vão estar aí abaixo aí os contatos, beleza? O WhatsApp, né, o Facebook e o site, beleza? Para vocês entrarem em contato aí, se quiserem ou alguma aula particular, ou se vocês quiserem se preparar para, eu quero fazer PUC, eu quero fazer FMJ, eu quero fazer URC, eu vou fazer o Enem. Então, se você quiser direcionar o seu estudo para alguma instituição específica e tudo, a gente faz esse programa específico para você, certo? E quiser só uma aula particular também, um ou mais aulas particulares, então o contato vai estar aí embaixo, certo? No link aí aliás, os contatos vão estar aí na descrição, beleza? Facebook, WhatsApp e tudo mais, beleza? Então, continuando aqui, vamos desidratar esse cara. Então, para desidratar, tem que tirar a água. Eu vou tirar o OH desse primeiro carbono, vou tirar um Hzinho do segundo. Ou seja, essas ligaçõezinhas aqui, ó, que estão junto com o H e o OH, vão, como diriam os Teletubbies, antigamente é o novo Teletubbies, é hora de dar tchau. Tchau. Pô, foram embora. E aí? Tanto esse primeiro carbono quanto esse segundo, agora eles só estão fazendo três ligações. Como é que isso pode ser reparado? Através de uma ligaçãozinha aqui, ó. Agora esse aqui está fazendo 4, 2, 4, 2, 4, certo? Então essa desidratação desse álcool produziu um alceno. Tá aí. É o but1M, né? O buteno 1. Por que 1? Porque a ligação dupla está saindo do carbono 1, certo? Então, esse álcool, né, o butanol, produziu o 1-buteno. Beleza. Que é um alceno e tal. Tá aqui. Aqui o alceno. Possui estéreos isômeros geométricos. O que diabo é isomeria geométrica? Todo alceno tem isômero geométrico, desde que os radicais desses carbonos que tem dupla sejam diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer o quê? Agora, já geramos o alceno e tal. Possui estereoisômeros geométricos. Então, vamos ver. Para que ele tenha isômero geométrico, os carbonos que têm radical
aliás, os carbonos têm que ter, aliás, radicais diferentes. Então vamos lá. Vamos olhar para os dois carbonos com a dupla. Esses caras aqui. Ó. Vamos olhar para os radicais deles. Se são todos diferentes na mesma lateral. Aqui é hidrogênio, concorda? Aqui é um Hzinho. E aqui também é um Hzinho. Ei, cara, não dá. Porque se os dois das laterais, né, são iguais, então ele não tem isomeria geométrica. Então vamos voltar tudo, volta tudo, volta tudo. A gente não vai poder tirar o H e o H desse cara. Por quê? Ele vai gerar um alceno? Vai. Mas um alceno que não tem isômero geométrico. E ele quer que esse alceno tenha um isômero geométrico. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse outro álcool aqui, ó. O butanol 2, né? Que a hidroxila agora está no carbono 2. Beleza? Agora vamos dar uma olhada. Vamos desidratar o bichinho? Vamos? Vamos lá. Desidratando, cara. De novo, hora de dar tchau. Foi embora. Mesma coisa. Os dois carbonos do meio agora estão fazendo só 3 ligações. Aí a gente vem marotamente aqui. Opa. A gente vem aqui marotamente e bota a ligação dupla. Beleza? Agora virou o butano 2. Ou seja, o butanol 2. Ou butano 2O. Desidratou, ou seja, tirou a água do bichinho. E ele gerou o but2N, que é esse cara. Por que 2N, Gilmar? Porque a ligação dupla está no carbono 2. Saindo do carbono 2, certo? Agora vamos ver se esse cara ele é um isômero geométrico. Ele tem isomeria geométrica? Vamos lá. Vamos olhar para esses carbonos aqui, ó, que tem a dupla. Aqui embaixo. Oh, covardia. De novo o mouse agora acho que foi para pedra de vez. Mas vamos continuando aqui. Aqui embaixo tem um Hzinho, né? Aqui. Aqui embaixo também tem um Hzinho. Outro aqui. Ok. Beleza. Então vamos olhar para eles. Esse carbono aqui que a gente vai chamar de 1. Esse cara aqui, ó. 1. E esse aqui vamos chamar de 2. Certo? Carbono 1, carbono 2. Vamos olhar para o carbono 1. Radicais dele é o Hzinho e o CH3. É um metil. São diferentes, né? São diferentes. Do outro lado agora, vamos olhar para o carbono 2. O hidrogênio e também um metil. Ah, são diferentes, são? São. Então, beleza. Esse cara aí, ele tem isomeria geométrica. Ah, agora sim. Então já foi o primeiro passo, foi desidratar para formar o alceno, que tem a isomeria geométrica. Então, o segundo passo, agora, descobrimos que ele tem. Agora o terceiro passo, para chegar finalmente na resposta, é: ele quer que você faça uma oxidação branda desse cara. Ou seja, o que diabo é isso? É acrescentar um oxigênio. Não é uma molécula de oxigênio, não é O2, que aí seria uma combustão, né? Oxidação branda é o que? É você colocar um átomo de oxigênio dentro desse alceno. Como é que vai ser? Então vamos fazer assim, ó. Esse cara aqui, ó, vamos voltar aqui um pouco, tá, apagar aqui, tá, pronto, tá aqui ele. Vamos colocar um oxigênio nele, mais um oxigênio, tá aqui assim, né? Um oxigênio.
vai gerar quem? Esse cara aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Sumiu. Sumiu, volte. Opa, vamos pegar ele, botei ele aqui, ó. Tá, vai produzir esse cara aqui, ó. Só que, como ele colocou um oxigênio, e o oxigênio ele tem uma ligação dupla, certo? O que é que vai acontecer aí com esse cara? Hein? Oxigênio é uma ligação dupla, certo? Então o que é que ele vai fazer? Esse cara aqui, ó, um deles vai receber uma ligação dupla com esse oxigênio. E o que é que ele vai fazer mais? Ó, vamos supor que esse cara aqui, ó, vamos botar, esse cara tem um Hzinho aqui embaixo, né? Tá, pá. Esse cara, ele vai receber, vamos chamar aqui de carbono alfa, certo? Esse carbonozinho alfa aqui, ó, ele vai receber esse oxigênio com a dupla, certo? Então o que é que ele vai fazer? Pô, ele já está fazendo 4. Ele vai deixar essa ligação dupla aqui, ó, ela vai passar a não existir mais, certo? Ah, mas mesmo assim ele está fazendo agora só 3. E o oxigênio, ele tem que fazer 2. Então se esse cara está fazendo 3, receber o oxigênio que está fazendo 2, ele vai fazer 5. Não pode. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai ser camarada ao ponto de pegar esse hidrogêniozinho aqui, ó, e doar para esse cara aqui do lado. Certo? Essa ligaçãozinha aqui, ó, sumiu, né? E agora essa ligação é com esse cara aqui de cima, ó. Esse Hzinho azul e essa ligaçãozinha aqui, ó, ela veio daqui desse carbono alfa para esse, ó, para completar ele, ó. Beleza? Ele tá com 4, não tá? Tá com 4 ligações. Mas esse alfa, como ele se sacrificou e tal, ele tá só com 2. Mas o oxigênio que faz 2 vai fazer isso, ó, 1, 2 oxigênio. Certo? O alfa se sacrificou, entre aspas, mandando um dos seus hidrogênios para o carbono vizinho, né, para estabilizar ele. E, em contrapartida, ele recebeu o oxigênio com essa ligação dupla que o oxigênio tem. Então, você olhando aí, ó, todo mundo aí ficou com 4, né? Primeiro carbono com 4, que a gente não mexeu. O último também, né? Esse e esse já não mexeu, ficou com 4. Esse aqui, ó, vizinho alfa, ficou com 1, 2, 3, 4. E o alfa, 1, 2 com os carbonos vizinhos, 3, 4 com oxigênio. Beleza? Então, agora eu te pergunto, quem é esse cara aqui, ó, o resultado final de toda essa bagaça? Como é o nome? Voltando lá ao começo da questão. 4 carbonos, but. Entre os carbonos só tem ligação simples, é AN. E esse cara aqui, ó, esse duplo aqui com esse carbono alfazinho aí, que é um carbono secundário, isso é a característica de uma cetona. Então o final de toda cetona é ona. Então 4 carbonos but, só ligação simples entre eles, AN, e o finalzinho da cetona, ona. Então esse cara aqui, aliás, essa moça, né, nada mais, nada menos é do que a butanona. Certo? Então, respondendo a nossa questãozinha,
um álcool de fórmula molecular C4H10, ou seja, o butan 2-ol, que a gente mostrou aí, né? Por que não poderia ser o butan 1-ol? O butan 2-ol, por desidratação, produziu esse alcenozinho aqui, né? Produziu esse camaradinho aqui, ó, né? Que tem isomeria geométrica, certo? Ele tem o isômero cis e o trans. Beleza. Após a oxidação branda desse cara, ele vai produzir quem? Se o alceno, que foi resultado da desidratação, teve uma oxidação branda, ele produziu essa mocinha aqui, que é a velha butanona. Beleza? Não, uma coisinha aí de nomenclatura e de reação orgânica. Beleza? Entendido aí a 45, ok? Então, pronto, pessoal. Essa foi a parte 2, certo? Da nossa provinha de Química da URCA, de 2017.1. Espero que vocês tenham gostado, assim como, né, gostaram da primeira parte. Certo? Desculpem mais uma vez aí a demora, né, para lançar essa parte 2, né, que a gente estava um pouco ocupado mesmo, muita coisa aí para fazer. Mas espero que essas duas partes ajudem vocês nesse vestibular da URCA agora, né, que agora que a gente está gravando esse vídeo agora, dia 18 de junho, né, 2017, que ajude vocês agora nesse vestibular agora do meio do ano, no do final do ano, 2017, e que venha ajudando nos próximos vestibulares da URCA, que sempre vai cair mais ou menos esse mesmo padrão de 15 questões aí que a gente mostrou para vocês, nessas duas partes. A URCA ela é muito, nesse ponto ela é muito previsível, entendeu? Todo ano o modelo de questões é basicamente o mesmo, certo? Que é essas 15 que a gente respondeu aí para vocês. Então, quando ocorrer a prova de 2017.2, a gente volta para responder ela também e fazer essa comparação com essa que a gente acabou de resolver, para vocês verem que ela é bastante parecida, né? Sempre as provas de Química da URCA são bastante parecidas, beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês e tal. Qualquer coisa, mais uma vez eu deixo, né, o recado aqui para vocês. Vou deixar aqui na descrição meu contato, né, de WhatsApp, de Facebook, né, o site e tal, para vocês entrarem em contato. Caso queiram alguma aula particular, ou presencial ou online, vocês entram em contato, a gente está marcando aí. Beleza? Caso queiram um curso completo de Química ou de algum assunto específico, você entra em contato, a gente vê os detalhes e tudo e marca o nosso curso aí. Beleza? E por enquanto é só. Beleza? Essa parte 2 aí espero que tenha sido proveitosa para vocês. E vamos encerrando por aqui nessa transmissão, ok? Então, abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.